A Netflix lançou uma minissérie baseada no best-seller de Memórias da Deborah. Eu já fiz um vídeo aqui sem spoilers, indicando e contando toda a minha crítica pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição pra quem ainda não assistiu poder assistir. E se você já viu essa minissérie, agora eu vou falar sobre a biografia dela e algumas diferenças do livro, né, da realidade da história dela para a série. Olá, cerejinhos e cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Vila. No vídeo de hoje, eu estou aqui para falar, né, sobre todo esse rolê que eu já contei aí pra vocês. E é o seguinte, o livro de memórias da Deborah, ele foi publicado em 2012. E a produção da série, né, ela teve liberdade criativa aí para colocar algumas coisas, modificar algumas coisas da realidade. Porém, toda a vivência da personagem, ela foi fiel à história. A Aish, como ela é chamada aí na série, ela nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto, após a Segunda Guerra Mundial. Aquela comunidade, ela acreditava que os genocídios do Hitler foram causados por um castigo de Deus, pela assimilação daqueles judeus com os judeus europeus. E para evitar novas tragédias, eles propagavam ali o ensinamento de que eles deveriam viver separados da sociedade. Então, eles deveriam viver ali, tipo, em seitas, numa comunidade só deles, só casarem entre eles e se reproduzirem ali em uma grande quantidade. Tipo, cada mulher tinha vários filhos, para que eles pudessem ser um número maior de pessoas, para aquela comunidade ser maior ainda, e eles não se misturarem com outras pessoas. Por exemplo, por mais que eles estavam ali, aquela comunidade, naquele caso era em Nova York, eles não falavam inglês, eles sempre conversavam na língua original deles, e eles tinham essa diferenciação entre eles, e eles só se comunicavam ali na língua deles, só tinham relação entre eles mesmos, inclusive de amizades e coisas assim. Eles não frequentavam escolas, ambientes com as outras pessoas, eles eram um grupo fechado. Isso acontecia ali, então, para que eles não tivessem nenhuma assimilação a outras pessoas fora daquela crença, daquela cultura ali deles. Eles tinham regras ali bastante conservadoras. E como a gente pode ver na série, né, essa comunidade tinha coisas muito restritas, tipo, as mulheres não poderiam usar calça jeans, elas não poderiam ler, estudar o inglês, elas tinham que simplesmente ser, como fala lá mesmo, uma máquina de fazer filhos e cuidar da casa. Elas tinham que ser totalmente submissas aos maridos delas, viver em prol deles. E tipo, carne de porco é pecado, vai te fazer mal, então não pode comer. E várias outras coisas assim, eles mantinham aqueles, tipo, não sei se chama assim, tipo, rituais, aquelas coisas como, por exemplo, casamento, que é uma coisa extremamente diferente. Eu achei muito interessante de ver como realmente é, porque, como realmente era, não sei se ainda é, mas porque eu achei muito estranho, assim, pra gente é uma coisa muito impactante, mas era uma coisa que pra eles fazia ali todo sentido. Bom, na história real da Deborah, em 2006, ela deixou aquela comunidade ali com o marido dela, os dois se mudaram. Porque na série a gente percebe, assim, tipo, que ele não acha ruim o fato dela ser diferente. Tem até uma fala dele em que ele diz, né, que ela avisou que ela era diferente e que desde então ele nunca tinha achado isso ruim. Na verdade, o problema dele com ela era a questão da relação ali íntima dos dois e o fato dela não ter filhos. Em 2009, ela deixou seu marido e fugiu, ela foi embora com o seu filho. Isso é uma coisa bastante diferente da série, porque na série ela vai grávida e ela esconde isso dele, mas na vida real ela já foi ali com o filho. E em 2012 ela lança ali o seu livro, que é a sua autobiografia, que acabou se tornando em um best-seller. E só em 2014, né, após ela já ter lançado seu livro, já ter se tornado escritora, ela muda-se para Berlim. Porém, na série, isso é uma coisa que já acontece de imediato, até porque é uma minissérie, é uma coisa mais rápida, mais objetiva, então ela não vai focar tanto nos detalhes. Aí eles já colocaram ela de Nova York direto para Berlim. Mas isso tinha um objetivo, né, que era de mostrar como seria para um judeu fugir diretamente para um país onde teve todo aquele holocausto e como eles iriam refletir ali, como que ia ser, porque assim, Berlim foi construída em cima do trauma deles e o quanto cada coisa
refletia naquilo, sabe? Por exemplo, na cena que ele tá no parquinho, ele fala, nesse parquinho tinha um prédio, fulano morreu, naquela rua, não sei quem fugiu, sabe? Tipo, tudo naquela história tem um local que traz uma reflexão, uma lembrança daquela época. A Deborah, ela foi criada ali por seus avós, assim como acontece na série, né? Após a sua mãe abandonar aquela comunidade, isso é uma coisa que também é fiel ali na série, porque eu achei muito interessante, né? A mãe dela fugiu, só que a mãe dela deixou ela com os avós, não levou ela, mas ela, na realidade, ela fugiu e levou o seu filho, ela não o abandonou, como a mãe dela fez com ela, porque ela já tinha todo esse trauma, né, de não ter essa convivência com a mãe. Outra coisa também que é diferente é o fato de que na história real não existe um vilão. E aí, na série, os criadores acharam que, tipo, faltava um vilão, faltava uma coisa mais assim. E aí eles criaram o Moisés, não sei se é assim que se pronuncia. Criaram lá aquele primo do marido dela que vai atrás dela buscar ela pra trazer ela de volta. Então, na realidade, isso daí não aconteceu. Tipo, não tinha esse personagem. A série, ela tem esse enfoque da mulher abandonando suas raízes religiosas. Mas, mesmo assim, mesmo que seja uma religião muito diferente, muito específica e que tem algumas coisas que sejam perturbadoras pra gente, que incomodam bastante, eles procuraram não julgar. Eles procuraram mostrar ali como olha, era assim, era isso que aconteceu conforme ela viveu, conforme ela contou, mas eles não colocaram julgamentos na série de isso é certo ou isso é errado, ou olha, isso não pode, sabe? Eles não julgaram e eu acho que isso eles fizeram com excelência, eles fizeram muito bem. Realmente eu não senti em momento nenhum na série um julgamento deles. A gente acaba, né, tendo nossas críticas, nossos julgamentos, mas eu acho que ali eles mostraram de uma forma neutra e eu gostei bastante disso. Afinal, é uma religião, é uma crença diferente da nossa, do que a gente acredita, do que a gente vê normalmente, porque eu particularmente nunca tinha visto daquela forma, até porque eu não conheço, mas a gente, acima de tudo, precisa respeitar. Esses foram os pontos aí principais que eu achei muito interessante, quis vir compartilhar com vocês, principalmente, né, sobre aquela comunidade onde ela nasceu, que eu fiquei muito curiosa para entender mais e fui ler sobre, e foram essas informações que eu busquei e vim compartilhar aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, curtam aqui o vídeo para me ajudar, por favor, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui, um super beijo e até uma próxima. Tchau!